Olá, meu nome é Naurican Lacerda, sou titular do primeiro protesto, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Goiânia. Esse é o módulo 3 do nosso curso de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Nós vamos falar agora de alguns dispositivos legais da Lei 6.015, que fala da escrituração e de outras normas. O artigo 115 estabelece que não poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas quando seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino a atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes. Veja, estabelece o parágrafo único que, ocorrendo qualquer dos motivos previstos nesse artigo, o oficial do registro, de ofício ou por provocação de qualquer autoridade, sobrestará processo de registro e suscitará dúvida para o juiz que a decidirá. Veja, verificando a ocorrência de qualquer uma dessas hipóteses, deve o oficial de registro suscitar dúvida para o juiz com competência para as matérias de registro público, para que ele decida se deve ser realizado o registro ou não. Na prática, nós iremos alertar o usuário que trouxer, dizer a respeito desse impedimento e, se ele insistir, vamos suscitar dúvida. Mas essa é uma hipótese que a lei traz de suscitação de dúvida de ofício, na realidade excepcionando o princípio da arrogação ou instância. O artigo 116 da Lei 6.015 traz quais são os livros do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O livro A serve para a inscrição para o registro das entidades mencionadas no inciso 1 e 2 do artigo 114, que são as sociedades simples, as fundações, as associações, as entidades religiosas. O livro B, ele servirá para a matrícula das oficinas impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agências de notícias com 150 folhas. Veja, não tem a previsão legal aí de qual o livro em que serão registrados os partidos políticos, mas a doutrina entende que serão registrados no livro A, até porque o livro B é destinado a matrículas, né? Então, as pessoas jurídicas são registradas no livro A. O artigo 117 estabelece que todos os exemplares de contratos, de atos, de estatuto e de publicações registrados e arquivados serão encadernados por periódicos certos. Na realidade, essa encadernação por períodos certos, acompanhados de índices que facilitem a busca, ela era muito importante quando esse arquivamento era físico. Hoje, como nós temos a digitalização de todos os documentos, a organização e essa encadernação em conjunto, esse arquivamento em conjunto, é feito pelo próprio sistema. O sistema já vai encadear todos os atos correspondentes àquela pessoa jurídica e vai ser possível que todos eles sejam buscados, sejam recuperados no momento em que o registrador civil assim o quiser. Então, não há mais essa necessidade de encadernação em conjunto. É possível realizá-la, mas havendo sistema de busca racional, não vejo mais essa necessidade. O artigo 118 traz a mesma regra que nós vemos para o RTD com relação à realização dos índices. Veja, não existe mais necessidade de que sejam feitos índices manuais com aquelas fichinhas para localização dos atos de acordo com as partes. Por quê? Porque essa localização será feita pelo próprio sistema informatizado. Então haverá esses índices, mas eles serão implementados por meio do sistema de informática utilizado, que deve permitir uma busca rápida e eficiente. Somente reforçando um princípio básico, o artigo 119 traz que a existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro dos seus atos constitutivos. Mas lembramos que, na realidade, há a regra de retroagir até 30 dias, mas sem a realização desse registro não vai existir aquela pessoa jurídica. O parágrafo único desse mesmo artigo estabelece que quando o funcionamento da sociedade depender da aprovação de autoridades, sem essa não pode ser feito o registro. É o caso de não de sociedade, mas de uma outra pessoa jurídica, que é a fundação. Sem essa autorização não pode ser feito o registro do estatuto de uma fundação. Com relação às demais pessoas jurídicas, hoje não há mais muitos casos de que é necessária autorização. Por exemplo,
não temos mais autorização para o sindicato. Nós temos o registro do sindicato como associação inicialmente e depois o seu registro no Ministério do Trabalho. Mas não existe autorização do Ministério do Trabalho para que seja necessário o registro em si. O artigo 120 da Lei 6.015 estabelece o que deve conter o registro das pessoas jurídicas. Ele consiste na declaração feita em livro pelo oficial do número de ordem, da data de apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações, o que é basicamente a repetição do que está no artigo 46 do Código Civil. A denominação, como essa pessoa jurídica vai ser conhecida, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da associação ou fundação, bem como o tempo da sua duração, se ela é por prazo determinado ou prazo indeterminado, como ela será administrada, quem vai representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, se o estatuto ou o contrato ou compromisso é reformável, no tocante à administração e de que modo, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. É importante ter isso, por exemplo, no caso de associações, que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. Ou senão, imaginem um clube contrair uma dívida e todos os seus sócios terem que pagar essa dívida. É uma regra importante que deve conter no Estatuto. As condições de extinção da pessoa jurídica, e nesse caso, o destino do seu patrimônio, o nome dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria provisória ou definitiva, com a indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, bem como o nome e residência do representante dos exemplares. O parágrafo 1 estabelece que para o registro dos partidos políticos serão obedecidos, além dos requisitos desse artigo, estabelecidos em lei específica. É fundamental, quando tivermos uma diretoria, que seja trazida o nome de todos aqueles eleitos para exercer os seus mandatos. Caso não tenha havido a eleição de algum deles ou algum desses cargos tenha ficado vago, basta especificar isso no estatuto ou declarar isso até em documento à parte. Olha, houve eleição para o presidente, mas não houve eleição para o vice-presidente, por algum motivo. O ideal é que já venha na própria ata da Assembleia, isso especificando que pode acontecer de nem todos os cargos diretivos terem sido preenchidos. O artigo 121 estabelece que para o registro serão apresentadas duas vias de estatuto, compromisso ou contrato, pelas quais o registro será feito mediante petição do representante legal da sociedade, lançando oficial nas duas vias a competente certidão do registro com o respectivo número de ordem, livro e folha. Uma dessas vias será entregue ao representante com a posição desse registro, com a certidão desse registro, e a outra será arquivada em cartório, devendo o oficial publicar as folhas em que tiver impresso o contrato, compromisso ou estatuto. Devemos lembrar que a lei fala em oficial, mas pode ser qualquer escrevente autorizado. Hoje também seria possível a apresentação só de uma via caso haja a digitalização desse instrumento. O ideal é que a apresentação de duas para ficar o original arquivado, mas se as normas estaduais permitirem que haja só a digitalização e a devolução de todos os originais, isso seria até o mais indicado. O artigo 122 traz a previsão da matrícula dos jornais e demais publicações periódicas, das oficinas impressoras de qualquer natureza pertencente a pessoas naturais ou jurídicas, das empresas de radiodifusão que mantêm um serviço de notícias, reportagens, comentários, debates, entrevistas, e das empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias, como aqueles feeders. Essas empresas de radiodifusão é um exemplo de registro que necessita de autorização, porque as empresas de radiodifusão dependem de uma concessão, da emissão de uma concessão pública. Então, sem essa concessão pelo órgão competente, não será possível o seu registro. Hoje em dia, esse conceito de registro de oficina impressora perdeu muito do seu sentido. Imagina, uma oficina impressora é o quê? É um computador que está divulgando um blog? Aquilo ali é uma oficina impressora? Vai precisar fazer o registro do blog, por exemplo? Porque é uma forma de difundir uma notícia. O que é jornal? Qualquer jornal vai ter que ser matriculado? Essa é a intenção da lei.
Mas hoje nós temos uma difusão de jornais em que nós vemos que essas regras vão ser aplicadas ao quê? Aos jornais impressos em meio físico. Mas e os impressos só online? Qual vai ser a matrícula? Qual vai ser a oficina impressora? Vai ser o servidor? O que nós temos que fazer para atender ao dispositivo legal? Então, por essas questões, é cada vez menos usual a matrícula de jornais e de oficinas impressoras e de outras publicações periódicas. É importante nós notarmos que essa matrícula é destinada para aquelas publicações e serviços periódicos. Aqueles que foram feitos uma única vez, normalmente não estão enquadrados dentro desse conceito, até porque seria burocracia demais. Então, alguém que imprima um folder e que não seja um serviço periódico não estaria dentro desse conceito. O artigo 123 traz os requisitos do pedido de matrícula. Ele estabelece os seguintes documentos. No caso de jornais ou outras publicações periódicas, o título do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, esclarecendo quanto a essas se são próprias ou de terceiros, indicando nesse caso os respectivos proprietários, o nome, idade, residência e prova da nacionalidade do diretor ou redação-chefe, ou redator-chefe, o nome, idade, residência e prova de nacionalidade do proprietário, se propriedade de pessoa jurídica exemplar do respectivo estatuto ou contrato social. O parágrafo 1º traz a exigência de que quaisquer alterações nessas características que constituem as mínimas que devem ser apresentadas pelo registro, deverão ser averbadas na matrícula no prazo de 8 dias, sob pena de clandestinidade. O artigo 124 também estabelece que a falta da matrícula das declarações exigidas no artigo 123 ou da averbação da alteração será punida com multa que terá o valor de meio a 2 salários mínimos da região. Ele estabelece também que, no parágrafo 1º, que a sentença que impuser a multa fixará prazo não inferior a 20 dias para a matrícula ou alteração das declarações. Essa multa será aplicada pela autoridade judiciária em representação feita pelo oficial e cobrado por processo executivo, mediante a ação do órgão competente. Veja, pela leitura da lei, verificado que determinado periódico está irregular ou que a alteração passou do prazo de 8 dias, deve o oficial de registro civil das pessoas jurídicas oficiar ao juiz responsável pela matéria concernente aos registros públicos para que haja aplicação dessa multa, dessa penalidade. O parágrafo 3º ainda traz uma majoração da multa. Ele estabelece que se a matrícula ou alteração não for efetivada no prazo referido no parágrafo 1º, o juiz poderá impor nova multa, agravando-a de 50% toda vez que seja ultrapassado de 10 dias o prazo assinalado na sentença. A falta dessa matrícula e das alterações tem como consequência clandestinidade, conforme estabelece o artigo 125. Considere-se clandestino o jornal ou outra publicação periódica não matriculada nos termos do artigo 122, ou cuja matrícula não conste os nomes e as qualificações do diretor ou redator e do proprietário. Ou seja, não sendo feita essa matrícula ou essas informações não estando atualizadas, haverá a caracterização da clandestinidade desse veículo ou da oficina impressora. O artigo 126 estabelece que o processo de matrícula será o mesmo do registro prescrito no artigo 121 para as pessoas jurídicas. Veja, haverá também o protocolo, a necessidade de verificação da autenticidade, da legitimidade do requerente, a possibilidade de suscitação de dúvida. Então, haverá essa similitude no procedimento, guardadas as especificidades trazidas pelos artigos anteriores. Com isso, nós terminamos esse nosso 3º módulo e o curso sobre registro civil das pessoas jurídicas. Obrigado.